Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua presença, muito obrigado por essa igreja, por essas pessoas. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Reconhecemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é por causa do Senhor. Não há meritocracia em nós, porque de fato o Senhor tem sido fiel com o Teu povo, de fato o Senhor tem nos honrado, de fato nós podemos contemplar a Tua mão sobre nós. Na saúde o Senhor está com a gente, quando nós acertamos o Senhor está com a gente, quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor continua cuidando da gente, o Senhor não nos abandona. Por isso em nós há um sentimento de gratidão em relação a isso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos acertos ou erros. O Senhor nos escolheu amar e somos gratos ao Senhor por tudo isso. Por isso nessa noite, fale ao nosso coração, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para poder falar. Usa a minha boca, apesar das minhas falhas, mas usa a minha boca como canal nessa noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus, concordando no coração, diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia por gentileza, em 1 Samuel, capítulo aí de número 8, versículo 1. Eu quero meditar com você numa palavra que o Senhor me deu. Acredito que vai ser bênção na sua vida. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, só um pouquinho. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Eu quero fazer uma pregação hoje um pouco diferente das que eu tenho costume de fazer, que é sempre lendo o texto por completo, porque por causa do tempo, eu não vou conseguir ler todo o texto com vocês aqui, mas eu vou dando as referências, bíblicas, daquilo que eu estou falando, e vocês podem depois conferir se de fato é o que está sendo falado. Mas eu queria aproveitar, porque o tempo está curto e a mensagem é um pouco extensa, aí eu vou citando as referências e vou falando aqui de forma livre, para que você possa entender e aproveitar o tempo máximo aqui possível, amém? Então 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, vai narrar quando o povo de Israel começa a querer parecer com outras nações. Deus sempre teve um mistério com o povo de Israel de uma forma diferente. Olha para mim, sempre teve um mistério diferente com Israel. Israel é a nação escolhida do Senhor. Nós somos gentios, gentio é todo o povo que é aceito por Deus, mas não é o povo de Israel. E a aliança que Deus tem é com o povo de Israel. Diversas vezes você vai ler na Bíblia Sagrada que esse mesmo povo, ele se desvia do caminho, eles começam a adorar outros deuses, mesmo sendo o povo escolhido por Deus. E diversas vezes você vê o próprio Deus permitindo que alguns inimigos do Senhor entrassem em ação, Juninho, para poder colocar eles de volta na linha. Porque Deus nunca abriu mão do povo de Israel, mesmo eles errando, Deus era com eles. E quando eles desviavam o coração para adorar outros deuses, Deus ia lá e apertava a rédea e trazia de novo para o eixo novamente. E o que acontece é que depois, aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, o que existia sobre Israel, fala assim comigo, juízes. Todas as outras nações, existiam reis que governavam o povo. Mas quando se trata do povo de Israel, o povo de Deus, Deus fez diferente. Deus colocou juízes para estar à frente do comando de Israel, do povo de Deus. E o que acontece é que o povo de Deus, não consciente disso, que Deus havia selecionado Zé Marcelo de uma forma diferente esse povo, um tratamento diferente, nasce no coração deles o desejo de ser parecido com as outras nações. E eles começam então a querer se parecer, mudando a sua forma de liturgia, querendo levantar um rei sobre Israel, sendo que a vontade de Deus é que tivesse o quê? Fala comigo, juízes. Essa era a vontade de Deus. Só que Deus, como Deus é um Deus que não, em alguns momentos, Ele permite você tomar as decisões baseadas nas suas vontades, mesmo sabendo que você vai quebrar a cara, Ele permite, porque Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita as suas decisões. Ele permite que o povo então acesse essa possibilidade de ter um rei. E Ele fala com o profeta Samuel.
ó Samuel, você sabe que essa não é minha vontade. A minha vontade é que continue tendo juízes sobre o povo de Israel. A minha vontade é que eu, o Senhor, continue na posição de rei sobre vocês, e que vocês estabeleçam apenas juízes para organizar os meus mandamentos. Assim acontece. O Senhor permite então aquilo que o povo havia almejado, mesmo contra a sua própria vontade. Ele permite que o povo então colocasse um rei sobre Israel. Aí você vai ver todo o enredo desse texto em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, versículo 1, só para você poder conferir. Versículo 5, lê comigo aí. 1 Samuel 8, 1. Aí versículo 5, vai para o 5. E lhes disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o que, queridos? Fala um pouquinho mais alto, o quê? Rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Ou seja, nós queremos agora seguir a direção como as outras nações. Nós queremos ter o mesmo tratamento em relação às outras nações. Nós queremos um rei sobre nós. Deus então aqui no texto fala com Samuel que não era a vontade dele, mas permite isso acontecer. Aí, vai comigo agora em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Vai pegando aí a visão do negócio. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Quando nasce o desejo no coração do povo em relação a ter um rei sobre Israel, o que acontece é que um homem chamado Saul, o seu pai, estava com ele, andando a cavalo, a jumenta, e diz que um das jumentas se perde. Ele perde a jumenta nesse processo de caminhada. E aí o pai de Saul fica doido, pondo pressão nele para achar essa jumenta, porque a jumenta é como se fosse um carro naquele contexto, era o meio de transporte que existia naquele momento. E diz o texto também, você vai ler depois em sua casa, 9:1 em diante, que Saul fica sabendo que existia um vidente, ou seja, um profeta, alguém que tinha direção de Deus, que no caso é quem? Samuel. A visão que ele tem é de um vidente, porque ele não conhecia o nome de profeta. E aí eles indicam: a jumenta foi perdida, mas em tal cidade tem um homem chamado lá Samuel. Você pode consultar ele, porque ele vai te orientar, ele vai dar para você a direção certa. Só que nisso Deus já havia preparado o coração de Samuel para discernir algumas coisas. Diz que Saul então chega até a casa desse vidente, que é Samuel, o profeta do Senhor. Chegando lá, na hora que Samuel bate o olho em Saul, porque Saul era de boa aparência, ele era forte. O texto fala que ele era de ombros largos, ou seja, ele puxava ferro, né? Ele era de academia, ele era monstrão, tomava os venenos. Diz que quando ele chega lá, Samuel bate o olho e fala: cara, esse aqui é o cara que vai ser rei sobre Israel. Ele tem boa aparência, ele é bonito, ele é forte, é a imagem perfeita para ocupar o cargo de um rei sobre o meu povo. Diz que na hora o coração de Samuel bateu com o coração de Saul e falou: esse aqui é o cara. Samuel então convida Saul e fala: ó Saul, fala o seguinte, você veio aqui, não foi à toa não, quem te enviou você até nós foi Deus. Em relação à jumenta que você veio procurar, olha para mim aqui, pode ficar tranquilo, que o seu pai já encontrou ela. Mas eu tenho uma proposta diferente para você agora. Eu não quero que você vá embora não, porque o meu povo, o povo que está aqui, eles querem que tenham um rei sobre Israel. E você chegou na hora certa, porque você tem todas as características certas para ocupar essa função. Saul então fica: uai, estava andando com meu pai de jumenta, a jumenta se extravia, eu chego no lugar, sou convidado a tornar rei desse povo. O que é que ele faz? Ele aceita a proposta de alguém que estava passeando com a jumenta ao cargo de rei. Ele aceita, porque foi benéfico para ele. Quem está me entendendo?
Vai acompanhando o raciocínio aí. Aí depois, em 1 Samuel capítulo 15, Saul está na frente, enfrenta o povo, ganha batalha. De fato, o cara é o cara, tem uma estrutura boa, tem um ar de liderança. Só que o que acontece em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, você vai ver o texto narrando aí, o momento exato que Deus acaba rejeitando Saul. Porque Saul fez uma coisa totalmente diferente em relação àquilo que Deus havia estabelecido. Porque Deus prefere a sua obediência do que o seu dinheiro. Deus prefere a sua obediência do que de fato um compromisso. Deus prefere que você obedeça a palavra e os seus ordenamentos do que qualquer outra coisa. Tanto que ele fala, obedecer é melhor do que o sacrifício. Antes do sacrifício seu, de qualquer área que for, Deus ele quer a sua obediência. E diz o texto, o Senhor falou com Saul, ó Saul, você vai lutar contra o povo de Ameleque, e eu quero que você acabe com tudo. Você vai castigar aquele povo, vai acabar com tudo, eu quero que você mata tudo, quero que você acabe com tudo. E diz que chegando lá, Saul bateu o olho, entrou, destruiu algumas coisas, matou algumas coisas, mas quando chegou na parte de bem material, de ovelha, de novilho, diz que os olhos dele, o que é, Bruno? Brilhou. Falou, cara do céu, está aqui um investimento, melhor que bolsa de valor. As ovelhas tudo gorda, os gados tudo gordo, ele falou, nossa Deus do céu, eu vou, em vez de matar esse negócio, eu tenho uma proposta melhor, vou pegar esses bichinhos tudo, vou levar embora, e vou ficar com eles. Mas qual que era a ordem do Senhor, queridos? Acabar? Eu quero que vocês me ajudem, acabar com tudo. O Senhor não mandou poupar nada. O Senhor não falou, ó, pega as ovelhas que você vê que está bacaninha, as mais gordinhas, traz para cá, põe para dentro do arraial. Não, o Senhor falou, acaba com tudo. Que perca carne, que perca filho, que perca tudo. Eu estou te dando uma ordem, acaba com tudo. Mas aí, como os olhos, ele vai refletir aquilo que está dentro do coração, quando Saul bate o olho na oportunidade, ele fala, cara do céu, era disso que eu precisava. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu matar esses bichinhos, ao invés de eu sacrificar e perder toda essa carne, essa novilha, vou levar embora. E assim ele faz. Chegando lá, o profeta escuta um barulho de bé. Como é que a ovelha faz? Qual que é o barulho de ovelha aí? É balido, né? Escuta o balido da ovelha, escuta uma cabra barulhando. Aí o profeta fala, é engraçado, o Senhor me usou para falar com você que a ordem era que você acabasse com tudo. Não é engraçado, senhor? Já estive na sua casa diversas vezes para te entregar a revelação de Deus, para falar com você, mas eu nunca ouvi, eu não sabia que você cuidava de ovelha, não, que você era pastor de ovelha, não sabia que você começou a mexer com gado, você virou agora pessoal do Pantanal que mexe com gado. Aí ele escorrega para um lado, porque o certo, quando você erra, é falar claramente com Deus, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Sim ou não? Deus não tem crise com o seu pecado. Deus tem crise quando você começa a ficar escorregando e não assumir que você pecou. Pecar, todo mundo peca. A crise não é o pecado, a crise é o pecador ficar tentando arrumar justificativo para o pecado. Abandona e deixa, faz o quê? Alcança misericórdia diante do Senhor. Aí ele vai arrumar desculpa. Não, isso aí é porque, sabe, Samuel, eu achei melhor o seguinte, ao invés de eu matar esses bichos, estava pensando o seguinte, cara, vamos fazer uma festa para o Senhor? Vamos ofertar esse trem tudo para o Senhor? Cara, eu fico imaginando Deus vendo, porque Deus sonda o coração, vendo Saul inventando uma desculpa mais esfarrapada do mundo. Deus assim deve estar olhando no trono dele, é engraçado, olha que cara miserável, eu sondo o coração dele, e agora ele fala para um profeta que ele está querendo só fazer uma oferta para mim. Não tem vergonha na cara. O que acontece é que no texto diz que o próprio Saul então inventa uma desculpa e não arrepende do negócio. E naquele momento Deus usa o profeta Samuel para falar, ó, a partir de hoje você está sendo retirado da função a qual Deus permitiu que você estivesse. Hoje Deus te toma do trono
e vai levantar outra pessoa para ocupar o trono sobre você, que vai seguir a direção certa. Aí diz que Saul naquela hora já corre para os pés do profeta, pedindo um arrego. Ô profeta, pelo amor de Deus, tenta falar com Deus aí, que eu estou arrependido. Tenta ver com ele se tem alguma solução, Claudimir, para não poder voltar atrás. Na ânsia que ele começa a fazer isso, ele vai agarrar na blusa de Samuel, e ele puxa a veste de Samuel, e diz que rasga. Cara, a palavra de Samuel é forte demais. Samuel fala, ó, da proporção que você acabou de arrancar essa parte da minha manga, da minha roupa aqui, Deus manda dizer para você hoje, que ele também arrancou você do reino. Eu, cara, imagino o desespero de Saul naquele momento. Mas o interessante é que, aparentemente, fala assim comigo, nada, mais forte, nada acontece. Aparentemente nada acontece, a palavra foi liberada, Deus usou o profeta para fazer isso, mas nada aconteceu, porque Saul foi para casa jantar, foi ter relação com suas mulheres, foi comer, nada aconteceu, provisoriamente não. A vida seguiu, ele não foi arrancado do trono, a partir do momento da palavra de um dia para o outro, não foi assim não, a vida continuou, mas a palavra foi o quê? Lançada, e ela vai se cumprir, porque foi lançada através do mando de Deus. Continua comigo no texto aí, agora vai comigo lá, em 1 Samuel 16, nisso a palavra vai se cumprindo, Angélica, e Deus então fala com o profeta Samuel, seguinte cara, tem uma nova proposta para você hoje, eu quero que você vá agora na casa do Jessé, o belemita, e você vai escolher alguém dos filhos dele lá, para ser consagrado como o rei que vai ocupar o lugar de Saul, porque na verdade eu não queria que Saul tivesse, na verdade eu não queria que nem tivesse rei, mas já que vocês inventaram ter um rei, eu vou levantar alguém agora da minha confiança, e eu que vou escolher essa pessoa. Assim acontece, Samuel fica preocupado, porque presta atenção, Saul continua no trono. Aí, Ramon, diz o texto que Samuel fica preocupado com Saul pelo fato de como que ele arrumaria de justificativa para ir na casa de Jessé para consagrar um filho. A preocupação era o quê? E se alguém dedasse? E se alguém falasse? Como é que Saul está no trono e agora Samuel, tendo Saul no trono, vai consagrar uma pessoa? Mas o Senhor fala o seguinte, olha, estou te dando para você uma ordem, quero que você vai. E a justificativa que você vai é para poder ir visitar Jessé. Você vai lá visitar, você vai abençoar Jessé. E assim, Samuel faz obedecer na ordem do Senhor. Chegando lá, o que acontece? Samuel chega, diz o texto que Jessé fica tremendo de medo. Porque de fato ninguém recebia um profeta assim em casa, não era comum. Quando um profeta vinha na casa, ou era para trazer notícia de bênção ou de maldição. E aí, Samuel chega, tranquilo, 12:8, e fala, Jessé, eu preciso falar com você uma coisa, Deus mandou vir cá, e eu não sei porque que Deus mandou vir cá, no sentido assim, do que vai acontecer, mas Ele mandou vir cá, para te falar que eu preciso consagrar um de seus filhos, nem sei quem são os seus filhos não, mas Ele mandou vir cá, cadê eles? Diz que Jessé então começa o processo, acho que manda dar um banho nos meninos, passar um creme, deve estar tudo cinzento, né, catarrento, toma um banho lá os meninos, vem para cá, recebe ali com um bolo, com fubá, com a farinha, come ali um café, porque é bom, viu, irmão, ir na casa dos outros e receber a gente de jeito, né, Claudimir? Nossa, é ruim demais que vai na casa dos outros, não oferece nem um copo d'água, que tristeza que é. Está lá Samuel, tranquilo, vem cá, Claudimir, porque Samuel é um pouco mais velho, vem cá, moça, um pouquinho mais velho só, mais experiente, velho não, experiente, vou pôr você sentado, você não é que é em pé não, senta aí. Diz que está lá Samuel, Claudimir representa Samuel, e Jessé, quem é Jessé? Vem cá, você é Jessé, você tem cara de Jessé. Diz que está lá Jessé, e Jessé então fica do meu lado de cá, começa então a mãe de Samuel, porque Samuel é um chefe, então Samuel fica à vontade, começa a chamar os filhos, chama aqui, esse aqui, fala, vem cá meu filho, isso, aí vem o primeiro menino, e ele vai e apresenta o primeiro menino para o profeta Samuel, mostra para ele aí, fala com as qualidades dele.
Fala aí, olha meu filho mais novo aqui. Esse é o meu filho mais novo. Esse aqui é bom de briga. É bom de briga, rápido, é ninja, forte, ninja. Pronto. Esse é lindão, mas não é agrado Como é de que é? Deus, não. Esse é lindão, mas não é agrado de Deus, não. Aí disse que na hora esse aqui já ficou descartado, ficou no canto lá. Aí o que ele faz? Chama mais um, escolhe mais um. Chamou mais um, vai lá, vem meu filho. Não precisa brigar não. Inventa mais alguma coisa aí pra você poder falar desse aí. Tem um cabelo bom, usa óculos, tá de calça preta. Esse aqui tem o cabelo bom, usa óculos, tá de calça preta, camisa branca. Excelente filho. Tem que dar umas vitaminas para ele. Diz que encosta, esse também não serve não. Chama mais outro aí. Aí vai chamando, esse tem um cabelo bom, canta demais. E aí? E esse aí? Esse tem um cabelo igual ao do pai, muito bom. Camisa verde, calça azul, tênis da marca boa. O que você acha? Vai ser jogador de futebol. Encostou mais um, chama mais outro. São 7, né? E esse aí, moreninho. Esse aí já é mais. Aguenta sol, aguenta pancada. Esse aqui é moreninho, meu filho puxou mais a mãe. Camisa preta, calça marrom, tênis branco, excelente filho. É, tá com cara de ser um grande político. Chama mais outro. Agora o que você tem que chamar é um pouco mais forte. Acho mais forte. Chamou mais forte. E aí? E esse aí? Esse aqui é o defensor do pai. Onde ele está, o pai está tranquilo. Excelente filho. E aí? Tá nas redes sociais. Chama mais outro. Escolhe mais um aí. Olha, pronto, Edu. O Sens, cara. Esse é bonito, cara. Esse é cativante. Eu até entendo, Maíra. E aí? Esse aqui é o inteligente da família. Culto. Sabe todas as cores. Vai ser um leitor de Deus. Aí o que acontece? Juntou lá os 6. Tá lá. 2, 4, 6. Isso mesmo. Os 6 lá. Diz que na hora o profeta Samuel se encantou pelo mais forte, que é o Eliabe. Chama Eliabe no fundo, aquele lá, o Ramon. Chama ele. Vem, Eliabe. Vem, Eliabe. Diz que na hora o profeta Samuel se encantou com Eliabe. Falou, cara do céu, esse aqui é o bichão. Porque a cabeça dele estava na cabeça de quem ainda? De Saul. Saul era forte, vira para cá, Ramon. Saul era forte. Então ele fez na cabeça dele a assimilação com Saul. E ele pensou, nossa, esse cara aqui é o cara ideal para substituir Saul, porque não vai ter muita perda. Só que na hora veio no coração a palavra de Deus, no coração de Samuel, não é esse a pessoa, não. Manda perguntar a Jessé, fala, Jessé, acabaram seus filhos? acabaram seus filhos? Diz que na hora Jessé fala, Uai. Em mineirês assim, Uai. tem mais um aí. Tem mais um aí. Ele está meio perdido, Ele está meio perdido. está cuidando das ovelhas. Está cuidando das ovelhas. Aí Jessé fala, aí o profeta Samuel fala o seguinte, enquanto ele não vier, Enquanto eu não vier, o óleo não vai ser derramado. não vai ser derramado. Aí o que tem que fazer? Chamar aquele filho rejeitado. Escolhe um assim, meio. Fica de lá, você já foi rejeitado. Já. Escolhe um assim, parece meio ruivo, assim, meio. Escolhe um aí. Tem um de verde com a mão lá atrás, lá, ele é meio ruivinho, tá vendo? Chama ele. Vem cá, meu filho, pra você passar vergonha um pouquinho. Diz que na hora vem Davi. E esse, ninguém dá nada por ele. Quando o profeta Samuel vê, ele fica até de pé. E Deus fala no coração dele, confirmando: esse é a pessoa a qual Deus escolheu. Aí o que ele faz? Segura aí. O que ele faz? Porque é um ato bíblico, né? Ele pega um óleo de unção. Pinga o óleo de unção na sua mão. Pinga o óleo de unção na sua mão. E ele consagra Davi como rei e profeta. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meus amados. Nesse exato momento, eu estou arrepiado, é muito lindo esse negócio, né, gente? Nesse exato momento, continua comigo no texto aqui, 1 Samuel 18.
Nesse exato momento, a vida de Davi aparentemente é mudada, porque de alguém que estava no pasto, Deus agora eleva ele para morar no palácio. Ele agora passa a ser um morador do palácio. Depois que ele enfrenta Golias e Saul vê a sua habilidade, mesmo Saul sendo líder e rei, e Davi sendo consagrado de uma forma escondida sem Saul saber, ele passa a morar agora no palácio e começa as honrarias a acontecer. Nesse processo, ele conhece Jonatas. Diz o texto que a alma de Davi e a alma de Jonatas se combinam, se ligam, eles se amam de uma forma assim diferente. E não é nada homossexual não, eles se amam de um amor fraterno, um amor de amigo de verdade. Tudo está acontecendo direitinho, todo o processo sendo cumprido de uma forma perfeita. Só que aí, Davi, ele é colocado como um dos líderes, um generais de Saul. E toda batalha que Davi topa, ele ganha. Braulio, Davi era fera nessas coisas. Aí, entra as mulheres. Diz o texto lá em 1 Samuel 18, versículo 6, que num dia infeliz lá, as mulheres começam a cantar, porque era comum as mulheres cantarem para aqueles que eram guerreiros, celebrar as conquistas. E nesse dia, o cântico foi esse aqui, quer ver? Lê comigo, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, fazendo o quê? Cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: olha, Saul, ele feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Cara, quando Saul escutou esse negócio, na hora o coração dele o quê? Fechou. Falou: agora falta pouco para esse cara pular no meu trono. Está faltando só isso aqui, porque as mulheres já estão reconhecendo que ele é mais efetivo em batalha do que eu. A partir daquele momento que acontece, o coração de Saul se tranca em relação a Davi, ele toma ódio, birra da cara de alguém que ele tanto amava, porque fazia parte. Versículo 19, 1 Samuel 19. Um dia Saul está angustiado, com a sua alma aflita, e Davi manjava nas harpas. Ele era um cara assim que tocava, e diz o texto que até os espíritos malignos, a depressão ia embora, porque ele tinha habilidade para poder tocar harpa, essas coisas. Diz que Saul, preparando uma emboscada, convida Davi para poder tocar harpa na sua casa. Quando Davi vacila, ele pega a lança e joga em Davi, e por pouco a lança não traspassa Davi. 2 vezes isso acontece. E Davi o quê? Se esquiva e a lança pega na parede, e quase matando Davi. A partir daquele momento, a perseguição de Saul em relação a Davi passou assim a ser frenética, e ele começa a perseguir Davi de dia e de noite, a ponto de Jonatas falar: meu pai está querendo te matar, faz o seguinte, vai embora daqui, não fica aqui mais não, porque sua vida está em perigo, e eu gosto tanto de você, e sei que Deus é com você, que eu quero que você não fique aqui mais não, vai embora. Olha para mim. Lendo esse texto, entendendo todo esse, está ficando claro isso aí? Amém? Entendendo tudo isso, parece agora que o propósito de Davi está ficando distante, porque Deus havia dado uma promessa para ele, que ele seria o quê? Rei. E agora como é que ele está na casa, num palácio, sendo rei, e vai ter que fugir, sendo que ele não fez nada de errado? Mas ele obedece a palavra, e ele então foge, depois de Saul tentar matar ele diversas vezes. E agora eu quero ler com você um texto que para mim casa, que é o mais importante. Vai comigo em 1 Samuel 22, versículo 1. Nesse processo de Davi fugindo das mãos de Saul, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele corta a orla de sua veste quando Saul vai no banheiro, né, fazer suas necessidades com a roupa real. Baixa aquele roupão todinho, Davi passa a faca na veste. Quando ele sai lá fora, fala: poderia ter te matado, mas eu estou arrependido de ter feito isso com você. Todo esse processo acontece. Saul finge que perdoou Davi.
Depois Saul continua perseguindo Davi, e agora Davi, ele vai parar no lugar chamado Caverna de Adulão. E aqui, presta atenção, eu construí com você toda essa ideia para chegar até aqui. Olha comigo. 1 Samuel 22:1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Bom, agora eu quero fazer algumas aplicações desse texto, pegando com ênfase nisso. Davi agora se depara num lugar chamado Caverna de Adulão, um buraco. Davi agora se vê numa situação de humilhação, porque ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Davi agora está rodeado de pessoas altamente negativas, endividadas, problemáticas, todo tipo de pessoa ruim estava agora rodeado sobre Davi, dentro de uma caverna, escura, sem comida, sem esperança, sem nada, só com gente negativa. E você sabe o quão é difícil crescer perto de gente negativa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que esse processo foi importante na vida de Davi. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para nós nessa noite. Deus deu para Davi uma promessa dizendo que ele seria rei sobre Israel. E Deus também dá algumas promessas para nós que estamos aqui nessa noite, amém ou não amém? Talvez não de ser rei, mas de ocupar funções importantes. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu vou repetir de novo, eu quero que você dê um glória a Deus. Talvez Deus vai te dar para você oportunidade de promessas para você ocupar lugar grande. Só que aí entra um detalhe que você esqueceu. Entra um detalhe assim, crucial, que nós esquecemos. Você está achando que Deus vai te colocar numa posição de rei, sem antes ter preparação? Você está achando que Deus vai te colocar numa posição de sentar na cadeira de um rei, ocupar uma função importante, sem antes ter a humilhação? Você está mesmo acreditando que Deus vai te dar para você uma promessa, mas sem antes da promessa cumprir, você ser provado, para ser aprovado? Primeira coisa que eu aprendo com você claramente é que Deus te deu uma promessa e Ele vai cumprir a promessa, mas antes você precisa passar pela caverna, pelo tempo de humilhação, para você estar preparado para ocupar um lugar a qual Ele te prometeu. Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir a promessa, mas em contrapartida Ele não vai deixar você subir na cadeira de rei se você não passar pelo processo da caverna e da humilhação. O nosso problema é que nós queremos que Deus nos dê lugares altos, mas antes nós não queremos passar por todo o processo. Irmão, não tem como chegar e ocupar uma função que você não garantiu o direito para estar nela, mesmo que seja uma promessa de Deus. O problema nosso, eu me incluo nisso também, incluo todos nós que estamos aqui, é que nós queremos alcançar grandes lugares, mas sem sofrer a trajetória. Me explica uma coisa, como é que você vai conseguir administrar o lugar que Deus quer te colocar, sendo que você não se foi preparado? Como, Flávio? Como é que você vai conseguir ficar firme e administrar, liderar sobre pessoas, sendo que antes você não foi humilhado? Você precisa sentir a dor da humilhação para entender o que é humilhação, para não fazer com o outro. Você precisa sofrer um pouco antes da cadeira do rei, para entender a função a qual você está, que não é para ser honrado, é para honrar as pessoas, é para cuidar. Então esse processo na vida de Davi não foi uma ação de Deus errada. E olha para mim, em alguns momentos Deus precisa fazer isso com a gente, nos levar à caverna, para a gente reconhecer quem é Ele sobre nós. Sabe por quê? A gente fica cheio de onda, a gente fica achando que somos nós. Irmão, não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você e faz através de você. E se um dia você ficar cheio de onda, Ele te tira de lá. E se um dia você achar que você é o tal, Ele te arranca de lá e põe outro pior do que você e te mostra, não é você, sou eu que faço as coisas acontecer. Então olha para mim, quem sabe Deus está falando com você hoje, Davi. Ele te prometeu, Ele te fez uma promessa e Ele vai cumprir a promessa. Só que o problema é que você está achando que é você, não é sobre você.
é sobre Ele, usando a sua vida para alcançar outras vidas também. E entenda uma coisa, o romper não vai acontecer enquanto você não entender que o processo do sofrimento tem que ser algo natural. Começa a acostumar com o sofrimento. Para mim ocupar a função que eu estou aqui hoje, eu já sofri humilhação demais, rejeição demais da igreja a qual eu prego e ensino. Mas você nunca me viu subir aqui em cima e acusar ninguém. Nunca me viu. Porque no final, quem justifica, meu irmão, é Deus. Deus. É o processo que mostra de fato quem é abalizado por Deus. Não a sua insistência. Não a sua tentativa de provar que você é bom. Não sendo, não adianta. A unção quem dá é Deus. A visão quem dá é Deus. E o dia que nós acharmos que somos nós, Deus te tira. Te tira e põe um Davi. Eliabe é fortão, bonitão, mas Deus quer Davi. E aí? Deu para entender que o processo da caverna é importante? Deu para entender que Deus vai te levar em alguns momentos à humilhação? E o que eu aprendo na caverna de Adulão? A primeira coisa que eu aprendo na caverna de Adulão é o reconhecimento da necessidade. Você tem que ter um lugar de refúgio. Você precisa ter uma pessoa de refúgio. Se você não tem uma pessoa de refúgio, com certeza você acaba falando demais para pessoas que não precisavam. Se você não tem uma pessoa de confiança, você acaba compartilhando um serviço, num ponto de ônibus que você pega, você conta a sua vida todinha para as pessoas, porque você não encontrou uma pessoa de refúgio, um lugar de refúgio, uma casa de refúgio. Você tem que ter isso, sendo Davi, sendo rei, sendo Saul, sendo o que você quiser, sendo Samuel. Você tem que ter um canto de refúgio, um lugar para você ter confiança de falar, uma pessoa que você pode compartilhar sem ter receio, tirar a máscara social de verdade. Então a primeira coisa que eu aprendo com você é que Deus não colocou Davi no lugar de pessoas nobres, não. Colocou Davi no lugar de gente que estava falido. Deus não colocou Davi em primeira instância até se tornar rei no lugar onde todo mundo era bonito, usava Calvin Klein, perfume importado. Não, era Avon mesmo, o pessoal usava. Se usava Avon, Jequiti. Mas a gente já quer chegar nos grandes patamares, já ocupando as grandes funções, sem antes passar pelo estado da humilhação, sem antes lidar com um cara que é problemático. Ô irmão, como é que você vai conseguir liderar? Como é que você vai conseguir ocupar grandes funções se você não consegue liderar com um problemático, lidar com ele, resolver os seus problemas? Quem está me entendendo? Mas é tão bonito a gente só ver a história do consagrado, do óleo derramado. Mas para que isso seja confirmado, tem que ir para a caverna, ficar com gente fracassada, com gente problemática, com gente endividada, para aí o processo de transformação, tanto na vida daquelas pessoas, tanto na vida de Davi, ir acontecendo. Segunda coisa que eu aprendo com você, que a caverna representa para nós, é a nossa confiança em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam na sua força, na sua habilidade, mas nós que servimos a Deus, escolhemos confiar no Senhor. E aí entra um detalhe: antes da promessa ser cumprida na sua vida, Deus quer ver seu coração. Não é porque não conhece, é porque Ele quer deixar você ver como você é de verdade. Ele quer deixar você enxergar como você comporta de verdade. Irmão, olha para mim, muita gente vem para o Evangelho de forma errada, por isso não permanece. Sabe por que vem? Não vem porque quer Deus, não, vem por causa dos benefícios. Quando não é pelo causa dos benefícios, vem porque está passando uma crise, uma dificuldade, aí vem. Mas o certo mesmo, não é pelo que ele faz, e sim por quem ele é. O certo mesmo não é vir pelas bênçãos, porque as bênçãos, diz a palavra, que nos seguirão. Vocês não entenderam isso não, né? As bênçãos nos seguirão. Mas quando a bênção nos segue, quando nós entendemos quem é o abençoador, que é o mais importante, aí a bênção segue a gente. Não é vir por causa da bênção, não é vir porque eu estou passando um aperto. Eu posso começar assim, mas não posso permanecer assim. Então a segunda coisa que eu aprendo com você, que a caverna representa, é confiança no Senhor. Em alguns momentos, irmão, Deus vai te levar você na caverna, deixar você um tempinho lá, congelado. E aí parece que você ora, não resolve, você fala, Deus não escuta. Aí isso é um teste para o seu coração. Você derrama lágrima e parece que nada de nenhuma porta abre. Mas no tempo certo, Ele vai agir. Mas tem que ter esse processo.
Esse processo faz parte do amadurecimento. Terceira coisa que eu aprendo com você, sobre a caverna de Adulão, e essa atitude é a questão da solidão. Você precisa aprender a lidar com a solidão. Talvez as maiores crises que você tem hoje, tanto no seu casamento, tanto no seu emprego, tanto na sua vida, é porque você não aprendeu a lidar com a solidão. Você é altamente dependente da aprovação das pessoas, aí você precisa falar, você precisa compartilhar, aí você não consegue ficar livre. Você não consegue viver sem ter pessoas perto de você. Em alguns momentos, você precisa... Cara, os caras pregam chiclete na cadeira da igreja. Vou tirar aqui para o pessoal ver quem tirou. Está até pregando, está até melando. É crente, né? Crente é uma bênção. Agora minha mão está melando. Você precisa... Ficou feio agora, não ficou assim? Me arruma um papel ali, por favor. Ali. E acaba de tirar esse chiclete, por favor, da cadeira, que está assim, nojento. Onde eu estava mesmo? Eu perdi com o chiclete aqui. Vocês estão acompanhando direitinho? Aprendizado na solidão. Tem hora, Gonçalo, esconder esse dedo, tem hora, Gonçalo, que Deus vai deixar você sozinho, para você entender duas coisas: quem é importante na sua vida e deve permanecer, para você entender que nem todo mundo era a sua confiança. Aí Deus te leva para um lugar de descanso, porque quando você descansa, Leonan, você oxigeniza seu cérebro, você pensa, você passa a pensar, você passa a refletir. Eu sou muito disso, eu tenho dificuldade de dormir, irmão. Cada atitude, cada fala, cada comportamento, eu penso nele assim todo. Quem é assim também? Levanta a mão. Eu penso. Então, em alguns momentos, Deus vai te levar na caverna, para o quê? Deixa eu limpar meu dedo antes aqui. Para você refletir nisso. Puxa aí. Isso. Para você refletir nisso. Para você entender quem é quem está do seu lado, quem te ama, quem é contra você. Mas você só consegue fazer isso na onde? Na caverna. Você só consegue fazer isso quando você está sozinho, quando você está isolado, quando você está desamparado. Porque quando tudo está bem, você não está preocupado com nada. Quem está sendo abençoado nessa noite aí? Quarta coisa que eu aprendo com você em relação à caverna, é dentro da caverna, é dentro da simplicidade que você conecta com pessoas importantes. É dentro do estado da humilhação que Deus te liga a uma pessoa que vai cuidar de você, que vai te ajudar, que vai orientar você. É dentro da situação de humilhação. O nosso problema é que nós queremos pegar pessoas prontas, e o pronto vai te dar trabalho, o pronto vai te encher o saco. Bom é gente simples igual você. Bom é gente que come arroz e feijão normal, que faz coisas normais, que pensa normal, porque são essas pessoas que Deus levanta do seu lado. As que são boazonas demais, nem aqui vai ficar, nem aqui estão, porque é bom demais, é excelente, sabe tudo, e aí não permanece, porque é tão bom, é tão maravilhoso. Quem está me entendendo, irmãos? Então o que acontece? Foi dentro da caverna que Deus colocou pessoas ruins, gente endividada, gente problemática, mas são essas pessoas que Deus preparou para que Davi experimentasse o cuidado, a transformação de Deus na vida delas, sendo usado por Ele mesmo. Deus usou Davi para transformar a vida de 400 homens, antes de subir no trono. O que eu aprendo com você? Eu aprendo claramente que antes do crescimento, do sucesso, Deus vai te dar gente problemática para você trabalhar, e são essas pessoas que são leais a você. Os irmãos mais chatos é os mais leais, é os que ficam. Os maravilhosos demais não fica não, ou segredo para você: toda pessoa que é boazinha demais, de carinha boa demais, você toma cuidado com ela, porque o prejuízo que ela te dá é grande demais. É melhor um Pedro agindo na loucura, falando besteira o tempo todinho, do que um Judas dando tapinha e beijinho nas costas. Quem está me entendendo, irmãos? Outro ponto, a caverna me mostra sobre a questão do crescimento espiritual.
Porque são nos momentos das adversidades que nós podemos experimentar o poder de Deus. Porque é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. É aí que o poder dele é aperfeiçoado. É quando a gente está fraco, que aí a gente fica forte. E quando a gente pensa que a gente está bom, aí a gente cai. Então o que acontece? Esse processo de sofrimento também vem como um crescimento espiritual da parte de Deus. Outra coisa que eu aprendo com você é o reconhecimento de temporariedade. Irmão, olha para mim. Não se acostume com o deserto, porque ele é só um tempo. Eu vou repetir de novo. Não se acostume com o deserto, porque é só um tempo. Ele vai passar. É só um tempo. É só um tempo. Talvez vai durar 40 anos, não sei. Mas é só um tempo. É bíblico. Tempo de colher e tempo de plantar. Vai ter o tempo da vaca magra e também tem um tempo da vaca gorda. Oh, aleluia. Vai acontecer. O que eu aprendo com você? Temporariedade. A caverna não é permanente, não. A caverna é um processo necessário, mas é um processo que precisa passar, mas não é permanente. Deus não tem prazer, irmão, nenhum em deixar você, os seus filhos, no sofrimento o tempo todo, não. Ele não tem prazer de ficar vendo o seu tempo todinho sofrer, não. Em algum momento, José vai ter que ocupar a cadeira certa. Em algum momento, o Senhor vai ter que tirar José lá dentro do buraco e pôr como governador do Egito. Mas tem um tempo certo. Agora entenda uma coisa: a caverna diz para nós que é um tempo, é uma estação. Vira para o seu irmão do lado e fala: é só um tempo, senhor. Não, é só um tempo. Não se acostume, não. Não desespera, não. É só um tempo. É só um tempo, irmão. Deus não vai deixar você no sofrimento. É só um tempo, Gonçalo. Neemias, é só um tempo. Angélica, Vitor, é só um tempo. David, é só um tempo. Não é a vida toda. Em algum momento você vai ser exaltado. E não é exaltado para se achar. É para abençoar outras pessoas. É só um tempo. É só um processo. Não é permanente. Não é para o resto da vida, não. Outra coisa que eu aprendo com você claramente: a caverna mostra para nós a importância de depender de Deus. Foi Deus, irmão, que colocou Davi dentro da caverna. Foi o diabo, não. Foi Deus. Em alguns momentos, Deus vai tirar você de lugares, Deus vai tirar você de perto de pessoas e você não vai entender. Mas foi Deus agindo. Foi Deus agindo. Não foi o diabo. A armadilha já estava pronta já para você. A arapuca já estava pronta para poder pegar você. E você está achando que foi algo do diabo. Não, foi Deus tirando você, desconectando você de lugares e de pessoas para cumprir um propósito. Foi Deus. O problema nosso é que tudo é o diabo. Não, dá um descanso para o diabo de vez em quando, senhor. Deixa o diabo descansar um pouquinho, porque pelo amor de Deus, tudo é o diabo. Não, irmão, nem tudo é o diabo. Crente essa mania, Fernando, tudo é o capeta. Não, senhor. Em alguns momentos não é o capeta, não, é Deus agindo conforme a vontade que lhe apraz, não conforme a nossa vontade. E quem diz que Deus segue os parâmetros que a gente segue? E quem diz que Deus segue a direção que eu acho que é a certa? E quem diz, Marcelo, que Deus faz conforme o que eu acho que é justo? Quem diz? Quem falou isso? Na onde está escrito isso? Que Deus vai agir conforme aquilo que eu acho que é certo. Não, o que eu acho que é certo, inclusive, a Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como se fosse um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É um absorvente usado. Trapo de imundícia. Então, cara, a ação de Deus, ela não é baseada naquilo que eu acho que é certo. É baseado conforme a tua vontade, conforme a vontade que lhe apraz. Outra coisa que eu aprendo com você: a caverna me ensina. Cara, isso aqui é um estudo para a vida. Glória a Deus por isso. A caverna me ensina sobre a preparação para o futuro. Quer sentar no lugar como rei? Vai ter que aprender a comportar como um rei. Quer ser honrado como um rei? Vai ter que vestir como um rei. Vocês não estão entendendo isso não, né? Eu vou repetir de novo para você poder entender. Quer ser honrado como um rei? Então tenha atitudes de nobreza.
Quer sentar em lugares importantes? Então comporte como alguém importante. Aprende a comer de garfo e faca. Aprende a não falar comendo. Aprende a fechar a boca. Aprende a ser educado. Aprende a ter cortesia, porque esses lugares requerem etiqueta. Não tem como eu me sentar como rei e me vestir como Davi, como pastor de ovelhas. Não, o meu vestimento precisa mudar. Querendo as pessoas ou não, o meu vestimento precisa mudar. Não tem como eu sentar em roda com pessoas importantes, se meu dialeto é balão, caramba, e assim vai. Não adianta. A nobreza atrai nobreza, e a pobreza atrai pobreza. Então, antes de você ocupar lugares poderosos, importantes, você vai precisar se ressignificar novamente. E aí entra um detalhe: boa parte das pessoas que não entendem o processo e nem o propósito vão te criticar, mas faz parte. O propósito não é deles. Deus não chamou foi eles, chamou foi você. Deus não chamou foi os outros, não, chamou foi Davi mesmo. Só que para que o propósito acontecesse, ele teve que entender algumas coisas importantes, e a coisa mais importante é se adequar às novas mudanças. Quer ter uma clientela nova? Bacana, Juninho? Então comporte como alguém nobre, porque nobres serão atraídos. Eduardo, quer receber uma galera bacana lá? Então comporte como alguém nobre. Fale de nobreza, porque nobreza atrai nobreza. Outro ponto importante, tinha mais pontos para não poder falar. Pode continuar mais um pouquinho? Eu vou encerrar com o do horário. Tinha mais pontos para poder falar, mas eu quero que você repita assim comigo: antes da promessa, está ruim. Antes da promessa, existe a caverna. Irmão, antes da promessa existe a caverna. Não adianta fugir, tem que ter a caverna, vai ter que passar. Eu não concordo, não, vai sem concordar assim mesmo, vai não concordando. Isso é igual quando você é pequeno e o pai manda você ir. Tem que ir ou você apanha. Você tem que ir ou você tem que ir. Meu pai uma vez, moço, lá em Montalvânia, eu morria de medo escuro. E aí a igreja era muito grande, a gente morava na igreja, e os infelizes dos irmãos largaram a luz do banheiro do fundo acesa, Claudemir. E aí meu pai falou, e lá a igreja toda escura, falou: vai lá apagar a luz do fundo. Eu vou não, tem medo escuro. Meu pai: como é que é? Você tem medo escuro? Eu falei: tem medo escuro. Fala o seguinte então, Rá, eu pedi para você poder lá poder apagar a luz lá, não é? Você vai dar 7 voltas ao redor da igreja e da casa. Eu vou lá apagar a luz, aí eu apago ela, vai ficar mais escuro. Aí você vai dar 7 voltas cantando aí, fazendo barulho. Eu não quero grito, eu quero que você canta, que você fale alguma coisa, mas gritar não. 1, 2, 3, 4. Eu me senti derrubando as muralhas de Jericó. Dei as 7 voltas. Ele falou: e aí, filho, você está com medo mais? Não, pai, não estou com medo mais. Agora, rompi meu medo. Cara, se eu tivesse negligenciado, meu pai tivesse passado a mão na minha cabeça, eu seria um medroso, um cagão. Talvez foi essa atitude de romper em mim esse medo que me fez ser quem sou hoje. Entenda uma coisa, irmão. Compreenda que o processo da caverna vai existir. Irmão, vai existir, você querendo ou não, você gostando ou não, o sofrimento precisa existir. Então aprende a se adaptar entendendo isso. Amém ou não amém? Para você não ficar embirrado com Deus, para você não ficar de mico com Deus, com bicão com Deus, aprende que você vai ter que sofrer uma hora só. O bom pai que ama o seu filho, corrige ele também. Moço, meu pai me ama, porque já me corrigiu nessa vida. Já apanhei nessa vida preta minha. Segunda coisa que eu aprendo com você: antes da promessa, fala comigo, antes da promessa, existe a humilhação. Vai ter que ser humilhado alguma hora. Alguém no serviço vai falar alguma coisa que você não gosta. É igual aquele áudio que tem, né? Já viu um vídeo que eles pegaram? Que a mulher compra um hambúrguer preto. Como é que chama aquele hambúrguer preto? Como é que chama aquele hambúrguer preto? Tem um hambúrguer artesanal. Aí o áudio que ela fala assim, chega o lanche, ela fala assim: preto não. Aí eles fizeram as montagens, pegaram os moreninhos chegando na casa da sogra. Aí a sogra abre a porta, aí ela: preto não, mas era do áudio lá. Você vai sofrer humilhação? Sim ou não, irmão?
Quem já sofreu humilhação por causa de cor aqui já? Não vai acabar não. O racismo não vai acabar, ele sempre vai existir. E não é porque eu não quero que acabe não. Cara, os caras criam o dia da consciência negra. Para que eu quero o dia de lembrar da consciência negra? Se eu quero acabar com a consciência negra, eu não falo sobre ela. Quem está me entendendo, irmão? O preconceito, o sofrimento, a humilhação vai acontecer. Vai acontecer. Só que entenda uma coisa: todo esse processo faz parte de um crescimento. Você tem que sofrer humilhação para não humilhar ninguém também. Em alguns momentos a gente tem que sofrer na pele para entender o que o outro sente. Outra coisa, para finalizar. Antes de qualquer promessa de Deus, fala comigo, antes de qualquer promessa de Deus, vai ter o tempo da preparação. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Quem sabe, hein, sou? Você chegou aqui hoje e você está como Davi dentro da caverna. Estão te humilhando por aí, estão te perseguindo no serviço, estão tentando acabar com você o tempo todinho, degladiando você. Você nem sabe disso, mas estão projetando contra você. Mas eles esqueceram que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. E no tempo certo do processo da caverna passando, a ocupação da cadeira real está te esperando. Pode ficar tranquilo, descansa em Deus. Não tenta matar o Saul, não tenta matar os guerreiros que terão vontade de acabar com você. Deixa que Deus assuma o controle de tudo, porque no tempo certo Ele pinga os is, os pontos is. Fica tranquilo, descansa em Deus. A perseguição não vai acabar não, a humilhação não vai acabar não, mas no momento certo, Leonan, Deus coloca você na função a qual Ele te chamou. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria que você entendesse isso de verdade, sabe? Eu queria que você entendesse isso de verdade. Eu não queria que você saísse aqui hoje, essa noite, sabe? Simplesmente assim, eu ouvi uma mensagem e vou embora para cá. Não, eu quero que você entenda que você é chamado por Deus para alguma área. Eu quero que você entenda que Deus não esqueceu, não. É só um processo. É só uma caverna. Oh meu Deus, Espírito Santo da parte de Deus. É o Senhor que sonda os corações. É o Senhor que conhece o mais íntimo do homem. Quem somos nós perante o Senhor? Quem sabe esse irmão está aqui hoje, nessa noite, bonito, perfumado. Essa irmã está maquiada, está bonita também, está bem vestida. Mas só o Senhor sabe a angústia que passa no coração desse homem, dessa mulher. Talvez ele ou ela tenha permitido a afronta alcançar espaço no coração. E ele ou ela pensou até em desistir. Pensou em jogar a rede na praia e parar de pescar. Mas o Senhor hoje me usou para trazer a mensagem, dizendo que é só um processo, é só uma caverna, é só um tempo, é só uma preparação para algo que vai acontecer. Por isso eu não sei o que passa no coração do teu povo, mas coloca paz no coração do teu povo para entender que o Senhor está no controle. Na ponta do barco, o teu espírito está lá. É só um vendaval, Senhor. É só um mar agitado. Mas o Senhor está na proa do barco. Não permita que a angústia tome conta do nosso coração. Não permita que a insistência, o medo, o receio ocupe espaço no nosso coração a ponto de permitir que a gente pense em desistir. É só um processo. É só um momento dentro da caverna. Mas no tempo certo o Senhor há de exaltar os seus filhos. No tempo certo o Senhor há de retirar esse irmão e essa irmã desse lamaçal. Então por isso nessa noite eu peço ao Espírito Santo da parte de Deus, assim como o salmista Davi escreve: refrigera a nossa alma nessa noite. Refrigera a nossa alma. Coloca alívio no nosso espírito. Coloca paz no nosso coração, tira a angústia do nosso peito.
essa voz da acusação, essa palavra maldita que foi liberada, Senhor, coloca a tua mão de poder e arranque ela agora. Na autoridade do teu nome eu oro nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Eu queria ter 2 tempos de oração com vocês. Primeiro é você que está dentro da caverna, está passando uma luta, uma dificuldade, eu não sei qual que é, sua luta, sua dificuldade. Eu queria que você viesse aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Eu não quero saber qual que é a causa, eu quero orar por você. Então você não vai expor nada, você vai simplesmente vir. Você que precisa de uma oração específica, que está passando por alguma luta, nós queremos orar por você nessa noite. Não vai acontecer nada a não ser no mundo espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu não sei qual que é o processo da caverna que você está, mas Deus está aqui. Deus, Ele pode tocar seu coração, Ele pode transformar o seu quadro. Irmãos, a nossa racionalidade não nos tira a nossa essência de fé. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A gente prega uma coisa sólida, mas nós cremos no poder de Deus. Deus continua fazendo milagre. É o mesmo Deus de ontem e hoje, será eternamente. Posso clamar. Chora diante do Senhor e fala com Ele. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Pai, nessa noite, Pai, nós oramos ao Senhor, confiando no poder da oração, confiando que o Senhor continua ouvindo orações. Esse irmão e essa irmã saiu do seu lugar, ele rompeu a vergonha, ele entendeu que está num processo de luta, de sofrimento, talvez de humilhação, mas ele entendeu nessa noite que o Senhor continua na proa do barco, que é só um processo, é só uma luta, mas o Senhor, que é Deus, não abandonou ele. Então o Espírito Santo de Deus traz consolo, traz conforto, traz a segurança que o Senhor está no barco. Não permita que ficamos aflitos como os discípulos, com a agitação do mar ou com a agitação do vento, porque o Senhor não foi como um fantasma, o Senhor estava lá, o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor ouve oração, o Senhor atende pedido. Então por isso nessa noite não é na força da nossa voz, mas sim na nossa confiança e fé no Senhor. Responde a oração desse homem, faz com que ele entenda que é um processo, e que no tempo certo o Senhor há de exaltar. Não é exaltar para ser melhor, exaltar para poder abençoar pessoas, exaltar para poder ser uma pessoa que vai abrir outras portas para abençoar o teu reino. Então por isso essa noite nós clamamos ao Senhor através da oração. Atende o teu povo em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar você que está no processo de, fugiu o nome, propósito. Você que está no propósito, vem aqui na frente, vamos orar. Dobre os seus joelhos aqui na frente. Você que está no propósito, que vai começar um propósito de oração, vem aqui na frente. Você que está num propósito de oração, vai começar, vem aqui na frente. Vamos orar por você. Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus. Até o inferno se encara para ouvir tua voz. Pai, nós queremos orar nessa noite por esses irmãos que estão aqui na frente, com um propósito de oração. Deus, coloca a tua mão de poder. Deus, responde a oração do teu povo. Nós não sabemos qual que é a oferta que ele precisa, a resposta que ele precisa, se é na saúde, se é de uma resposta de um juiz, se é de uma assinatura, mas nós oramos essa noite. Coloca a tua mão de poder. Não sei se é uma conversão de um pai, de uma mãe, de um primo, de um tio, mas nós pedimos, Senhor, responde esse homem, responde essa mulher. Ele está num propósito, eu não sei quanto tempo, quantas quinta-feiras ele vem aqui na frente, ela vem aqui na frente e joelha, crendo na provisão da resposta. Mas nós pedimos essa noite, responde a oração do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? De pé. A igreja, cante isso. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. A igreja, posso clamar em alto e bom tom. Vamos lá. Posso clamar, eu acredito. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajuda. Aleluia. Meus amados, que vocês tenham uma noite abençoada, que você durma o sono do justo, viu? Que esse restinho de semana seja uma bênção, que você veja a mão de Deus sobre você, sobre sua casa, dando proteção sobre você, dando discernimento, dando sabedoria, amém? Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, e essa igreja te ama. Beijo, nós chamamos. Posso clamar, posso clamar, eu